Videoaula de Escola Bíblica Dominical número 5. Tema: As virtudes dos salvos em Cristo. Texto áureo da lição se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Este texto foi extraído da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, que nos diz o seguinte: Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. O que é virtude? Virtude é uma qualidade moral particular e vem do grego areté. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Há diferentes usos do termo, relacionado à força, à coragem, o poder de agir, a eficácia de um ou de outro, ou a integridade da mente. A virtude como algo inerente do crente salvo, que tem origem divina, quando se trata da soteriologia em Cristo Jesus, é um privilégio mais sublime que as coisas terrenas aqui deste mundo, e alcança o crente após a sua conversão em Jesus. E como diz o escritor aos Hebreus, coisas melhores acompanham a salvação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Em geral, na linguagem cotidiana, a virtude é usada para nomear as qualidades gerais de qualquer pessoa. Vejamos alguns tipos de virtude. Virtude intelectual. Há virtudes intelectuais, que são ligadas à inteligência, e as virtudes morais, que são relacionadas com o bem. A virtude intelectual consiste na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão, em busca do verdadeiro conhecimento. A virtude moral, por sua vez, é a ação ou comportamento moral. É o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Justiça, resistência, prudência e temperança são as virtudes cardeais. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Segundo Aristóteles, filósofo grego, é uma disposição adquirida de fazer o bem, e elas se aperfeiçoam com o hábito. As virtudes humanas, que são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humanas. Elas regulam os atos humanos, ordenam as paixões humanas e guiam a conduta humana, segundo a razão e a fé. Adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos, os cristãos acreditam que essas virtudes são purificadas e elevadas pela graça divina em nossas vidas. Entre as virtudes humanas são constantemente destacadas as virtudes cardeais, que são consideradas as principais por serem apoios à volta dos quais giram as demais virtudes humanas. A prudência, que dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir. Ela conduz a outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida, sendo por isso considerada a virtude mãe humana. A justiça, que é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido. A fortaleza, que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem. A temperança, que modera a atração dos prazeres, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio do uso dos bens criados, sendo por isso descrita como sendo a prudência,
aplicada sempre aos prazeres humanos. Virtudes teologais. As virtudes teológicas ou sobrenaturais são aquelas que, de acordo com a doutrina cristã, Deus dá ao homem para agir como seu filho. Essas virtudes são a fé, esperança e o amor, cuja origem, motivo e objeto imediatos são o próprio Deus em ação. Nós, os cristãos, os salvos, acreditamos que elas são infundidas no homem com a graça santificante e que elas tornam os homens capazes de viver em relação com a Santíssima Trindade Divina. Elas fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as suas virtudes humanas. Para os cristãos, elas são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. As virtudes teologais são 3. A fé é a primeira delas. Através dela, os cristãos creem em Deus e nas suas verdades, que estão reveladas na palavra de Deus, e nos ensinamentos da própria igreja, visto que Deus é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. Por isso, o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus, porque a fé opera pelo amor, conforme Paulo registra em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Esperança. Por meio dela, os crentes, por ajuda da graça do Espírito Santo, esperam a vida eterna e o reino de Deus, colocando a sua confiança perseverante nas promessas de Cristo. A terceira e a última delas é o amor, pois através do amor, como amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus, Jesus faz dela um mandamento novo, a plenitude da lei. Para os crentes, o amor é o vínculo da perfeição, conforme Paulo registra em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Logo, a mais importante e o fundamento de todas as virtudes é o amor. As virtudes decorrentes da própria salvação. Ao nosso parecer, as virtudes na vida dos salvos, em decorrência da salvação em Cristo Jesus, estão acima das demais virtudes, pois se trata de algo que tem origem divina, emanada por Deus na vida do crente, para que o mesmo seja participante da natureza divina. A alegria na vida dos salvos. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Essa passagem está registrada na carta de Paulo que escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. Fala de uma alegria que não é uma alegria comum, é uma alegria especial. Porque, como falamos no tópico anterior, é uma alegria, é uma virtude que emana do próprio Deus, independente de qualquer circunstâncias que estejamos vivendo. Alegria. Derivada da palavra cara do grego. Aparece 5 vezes e é, sem dúvida, uma outra grande característica dos irmãos de Filipos. É o destaque que o apóstolo dá ao gozo reinante no seu coração, apesar de estar ele em circunstâncias humanas tão tristes, pois Paulo se encontrava na prisão. Só Deus pode, pelo seu Espírito, colocar alegria no coração de seus servos em qualquer tempo e sob qualquer circunstância. Esta é a mais alegre carta do Novo Testamento. Do início ao final, a alegria é a nota dominante desta carta. A mensagem permanente dos Filipenses diz respeito à natureza e à base de alegria cristã. Na visão do apóstolo Paulo, a alegria da salvação
como virtude na vida do salvo em Cristo, não depende da superficialidade favorecida pelas meras emoções mundanas. Essa tal alegria traspassa os momentos adversos, vencendo até mesmo qualquer tipo de aflição, independentemente da situação externa. A alegria que ora estamos a argumentar é fruto da estreita comunhão do salvo com Jesus, que ressuscitou. Para nos dar uma satisfação completa, foi glorificado. A obediência. Podemos definir a obediência como sujeição voluntária a Deus e às suas leis. Atualmente, a palavra obediência parece andar um tanto esquecida. Fala-se muito em bênçãos e prosperidade, todavia, muitos se esquecem de que as bênçãos são decorrentes da obediência aos princípios divinos. Obedecer a Deus não é um fado, mas uma alegria, pois afinal o amamos. A obediência é uma prova viva de amor ao Pai Celestial. Deus é bom e quer nos abençoar integralmente. Entretanto, Ele também é justiça. A justiça do Pai, assim como a sua bondade, atingem todas as áreas de nossas vidas. Reter a palavra de vida. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo registra essa passagem no livro da sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Seria uma forma de absorção tornar para si, guardar. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, foi perdido entre o povo de Israel, tudo deu errado na vida deles, pois não tinham mais a regra de conduta para pautarem as suas vidas. Mas quando a lei ou o livro de Deus foi encontrado no templo por Ilquias, o rei Josias reuniu todo o povo e fez um novo concerto com Deus, que foi para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a sua alma. E qual foi o resultado de tudo isto? A paz voltou a reinar no meio daquele povo. Guardar a palavra de Deus significa ler a Bíblia todos os dias, estudá-la e pôr em prática os seus ensinamentos. Podemos enumerar 3 grandes efeitos de uma vida cheia da palavra. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 16 ao versículo 18, encontramos esses efeitos. Serão, vejamos. Um coração alegre, versículo 16. Um coração agradecido, versículo 17. E, finalmente, um coração submisso, no versículo 18. Agora vamos comparar essas referências com Efésios capítulo 5, dos versículos 18 a 21. Essa passagem retrata o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. 1. Um coração alegre. Efésios capítulo 5, versículo 19. Um coração agradecido. Efésios 5, capítulo 5, versículo 20. E finalmente um coração submisso. Efésios capítulo 5, versículo 21. Aí está a confirmação das palavras de Jesus, quando ele disse em João capítulo 14, versículo 23, que se alguém me ama, guardará, ou seja, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. A ausência de murmurações e contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo para gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão
que trabalhei. Paulo registra essa maravilhosa passagem em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 14 a 16. A raiz da murmuração é um sentimento de que não estamos recebendo o que merecemos. A murmuração nasce em um coração cheio de si mesmo. Mas se eu retiver a palavra da vida, vou lembrar sempre que a única coisa que realmente mereço é ficar longe de Deus para sempre, conforme o apóstolo Paulo registra em sua epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 26, e no capítulo 6, versículos 23. Meu coração é enganoso, minha mente é corrupta, e meu espírito obscurecido. Paulo registra essa passagem em Romanos, capítulo 3, do versículo 11 a 18. Por mim mesmo, não tenho nenhuma chance de merecer qualquer tipo de bem. Mas o amor de Deus, por mim, foi tão maravilhoso que Ele providenciou, através de Cristo, o que de mais importante eu precisava, a salvação. De mim mesmo, do meu próprio pecado. Além disso, ela ainda me abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. Paulo trata desse assunto em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Se não mereço nada e ainda recebo tantas coisas das mãos de Deus, percebo que a murmuração não pode ter lugar em minha vida. Ao invés disso, meu coração se encherá de gratidão. Paulo trata desse assunto em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16. Por tudo quanto já tenho recebido dele, mesmo sem nada merecer, eu o louvo e o adoro para sempre. Veja como a palavra da vida, ao ser retida, pode mudar o seu jeito de ver o mundo e implantar a vida de Cristo em você. É muito bom que você esteja ouvindo a palavra da vida, mas não meça esforços para retê-la. Assim sua eficácia se completará em sua vida. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Marcas indispensáveis ao serviço cristão, apresentadas por Paulo aos Filipenses. Os versos 12 a 16 apresentam algumas marcas que são indispensáveis ao serviço cristão. Obedecer aos princípios da palavra, assim como sempre obedecesses. Versículo 12. Colocar em ação a salvação. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Versículo 12. Submeter-se à vontade do Espírito Santo, para a capacitação através dos dons distribuídos para a edificação dos crentes, pois é Deus que efetua em vocês, tanto o querer quanto o efetuar. Passagem registrada no versículo 13. Agir com paciência, sem queixas e nem contendas. Servir como filhos de Deus, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, no meio dessa geração corrompida e depravada, versículo 1. Resplandecer a luz que há no seu interior, na qual vocês brilharão como estrelas no universo, versículo 15. Reter a palavra da vida para que seja pleno no seu serviço, retendo firmemente a palavra da vida. Versículo 16. Conclusão. Deus iniciou uma boa obra em nossas vidas e certamente levará adiante, mas não sem antes nos conduzir à maturidade. Toda construção exige sacrifícios e não poucas vezes mudanças drásticas. A fim de reproduzir o seu fruto em nós e aprimorar as suas virtudes, o Espírito Santo alterará os percursos dos nossos planos. Mas não temos motivo para nos desesperar.
Antes estejamos alegres, sobretudo confiantes, pois Deus sabe o que está fazendo. São inúmeras as virtudes que pode ter um crente salvo. Porém, citamos somente algumas, de acordo com a palavra de Deus. Mas pedimos a Deus que nos capacite e que venhamos nele buscar todas as virtudes indispensáveis para a nossa vida cotidiana e para que assim possamos ter um comportamento digno de cristãos dos céus, enquanto vivemos como peregrinos aqui na terra. E aqui encerramos mais uma aula. Que Deus nos abençoe no nome poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.